Era muito cômodo para o governo, né? Propôs um projeto de reforma da Previdência, que eu e muitos outros analistas aí dissemos muito bom, um ótimo projeto. A coisa dos militares ali talvez tenha chacoalhado um pouco, mas, digamos, continua um projeto bastante sólido de reforma da Previdência. Agora, se eximiu completamente da responsabilidade de articular e de negociar e de conseguir os votos dele, acreditando que o Rodrigo Maia tinha informalmente, digamos, chamado para si essa responsabilidade. Então, do ponto de vista do governo, deixa lá o Rodrigo Maia negociar isso por a gente, ele tem essa responsabilidade, ele faz lá os meios dele, a gente nem quer saber quais são, como é que se negocia isso ou não. E a reforma acontece assim: o governo fica com todos os louros, trouxe o projeto, vai salvar o Brasil, e o custo disso fica com o Rodrigo Maia, fica com os políticos lá no Congresso. Não bastasse isso, o governo ainda quer capitalizar a sua popularidade atacando a velha política da qual, na prática, de uma forma um pouco velada, ele está dependendo para a aprovação desse projeto. Então, não só o Rodrigo Maia tem que ir lá e trabalhar e negociar os votos pela reforma, ele também é alvo de ataques do próprio governo, do Carlos Bolsonaro, frente à opinião pública, sendo, portanto, duplamente desgastado aí nessa história. Não tem nenhum motivo pelo qual o Rodrigo Maia deveria ou seria levado a aceitar uma relação dessas, né? Uma relação em que ele está com todos os custos e o governo com todos os louros, todos os ganhos numa possível vitória aí do projeto. Isso é insustentável e ele está deixando isso bastante claro. Já vinha deixando isso claro, mas nesta semana aqui a coisa azedou ainda mais. Azedou ainda mais porque você tem ataques de várias frentes, né? Você tem a prisão preventiva aí do Michel Temer e do Moreira Franco, que de alguma forma até pessoal chega no Maia, mas que mais do que isso, cria um clima de tensão em todo o Congresso. Esse pedido não decorre diretamente do Sérgio Moro, tá? Mas sem dúvida nenhuma tem a ver com aquilo que ele representa no governo. E o Carlos Bolsonaro faz questão de ligar as duas coisas. No mesmo post em que ele fala da briga, da discussão, digamos assim, do Sérgio Moro com o Rodrigo Maia, no dia da prisão preventiva do Temer, o Carlos Bolsonaro ainda fala: não, mas o Maia tá tão nervoso, né? Por que será? Ou seja, ele traz essas coisas juntos. Ele está surfando, está querendo atiçar uma guerra contra a tal da velha política no Congresso, inclusive contra o Rodrigo Maia. E vejam, as milícias digitais do bolsonarismo hoje estão fazendo carga pesada sobre o Rodrigo Maia. Inclusive, eu vi políticos conservadores aqui, como o Paulo Eduardo Martins, vieram de uma forma muito responsável em defesa aí do Rodrigo Maia, dizendo: olha, esse papo de que ele não está trabalhando pela Previdência não é verdade, ele está trabalhando sim. A Joyce Hasselman também, né? A Joyce Hasselman também, você vê que você tem, mesmo dentro do PSL, você tem vozes responsáveis aí, dentro do espectro conservador da política brasileira, você tem vozes responsáveis. Mas você tem uma ala, você tem um núcleo desse governo que não tem responsabilidade alguma, que não estão nem aí se os projetos do governo afundarem e se o governo for um fracasso naquilo que ele tenta fazer. Pelo contrário, essas pessoas, e o Carlos Bolsonaro é uma delas, eles ganham se o governo fracassar, porque a estratégia deles é justamente deixar que o fracasso aconteça e culpar todos os outros. Então agora, a posição deles agora é essa: deixa isso fracassar que a gente culpa a velha política, a gente culpa o Rodrigo Maia e vai culpando e acusando, seja lá quem for, apostando que existe um amplo apoio popular para isso. E que no final das contas a população estará do lado deles se precisarem acusar o Congresso, se precisarem passar por cima de quem for, se precisarem levar cabo e soldado para onde quer que seja. Acreditam que a população vai acreditar e continuar acreditando nessa narrativa. Agora, essa população da qual eles dependem são algumas dezenas de milhares de militantes de redes sociais. Não representam o povo brasileiro, como a gente tem visto na popularidade, inclusive pequena e decrescente, do governo. Então é uma estratégia ao mesmo tempo irresponsável, potencialmente antidemocrática, porque é revolucionária, porque aposta no fracasso para se impor pela força da opinião pública que solapa instituições, e provavelmente é uma estratégia fracassada também, porque o governo está apenas começando e parece que aquele grande apoio, aquele grande otimismo já está todo indo pelo ralo. Então é uma estratégia muito perigosa, uma estratégia que joga com uma popularidade de curtíssimo prazo do governo junto a certos setores da população, mas mas vai cavando os buracos na qual o governo pode potencialmente afundar. E olha, se essa reforma da Previdência, vamos ser sinceros, se essa reforma da Previdência for pro brejo, o governo pode pendurar a toalha aí, pendurar a camisa, porque já não deu, já será um grande fracasso. Então é isso, é o que o governo tem que escolher: estratégia revolucionária que aposta no fracasso do governo em nome de um projeto de poder ultra ambicioso e potencialmente antidemocrático,
ou ele quer apostar na possibilidade que ainda existe de fazer o trabalho direito, fazer política direito, dentro da lei, de forma responsável e viabilizar projetos que aí sim colocarão o Brasil na trilha do desenvolvimento e poderão aí sim colocar o governo Bolsonaro num lugar digno e digno de ser lembrado na história do Brasil.